Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso e nas notícias do dia a dia do seu clube. Eu não trago notícia, eu faço uma análise e dou uma opinião sobre o fato em si. Outro detalhe, eu também quando eu faço a minha análise, dou minha opinião, eu não acho nada. Porque para mim quem acha não tem certeza. Eu tenho um posicionamento. Certo ou errado, eu tenho um posicionamento. Penso desta maneira. Para mim, a palavra achar é muito vaga. Então, eu tenho um posicionamento. Certo ou errado, eu tenho um posicionamento. Pode ser mudado? Lógico que sim, porque eu não sou intransigente. Ninguém é o senhor da razão. Mas quando eu digo, é porque eu tenho um posicionamento sobre aquele determinado assunto. Então, de cara, dê seu like, compartilhe o nosso canal, vá lá no Instagram, que é @Resenha com Magalhães, no Facebook, Resenha com Magalhães. E não esqueçam, hashtag Resenha com Magalhães, vamos aí divulgar a hashtag Resenha com Magalhães para ajudar o canal a crescer, já que tantos de vocês gostam do canal e fazem elogios, agradeço a todos. Nesse momento, vamos falar aqui do Fluminense, do Rio de Janeiro, a situação e o acontecimento da terça-feira. Terça-feira, os jogadores do Fluminense entraram em greve por tempo determinado. Entraram numa greve onde não iam atrapalhar muito, não iam prejudicar o treinador. Fizeram uma coisa bem pensada e bem bolada. Diferentemente do que a diretoria faz. Que a diretoria do Fluminense é arrego, bicho. Ela tem que sair para ontem. E não vai adiantar ela sair e entrar outro com o mesmo pensamento. O Fluminense e o Vasco, ano passado, os dois finalistas, agora de domingo, foram os dois times que quase que caem para a Série B do Campeonato Brasileiro. Chegaram à última rodada desesperados. Então a torcida já ficou em pânico. Inicia 2019, Vasco e Fluminense chegam à final. Dá um alívio à torcida, uma perspectiva de que a coisa vai ser diferente de 2018. Aí, o Fluminense, com a crise financeira, há algum tempo, o Vasco também está. Mas o momento agora é falar do Fluminense. Crise financeira, não paga, não vai pagando, não vai pagando, não vai pagando. Jogadores fazendo um trabalho bom com o Fernando Diniz, dando uma esperança para 2019. O jogador não pode trabalhar sem receber. E legitimamente estão reclamando. Só que isso pode ter outros desdobramentos e consequências. Primeiro, a torcida, grande parte da torcida não vai querer saber disso. Se o time do Fluminense começar a desandar, vão começar a colocar a culpa nos jogadores. Estão falando que os jogadores estão fazendo corpo mole, porque não estão recebendo, são mercenários, isso, aquilo, outro. Uma parte da torcida vai falar, porque sempre fala. Então você que já vai pensar isso, caso aconteça, você trabalha sem receber? Não. Não vem com a causada que não trabalha sem receber. Você quer receber sim. E os caras têm que receber. Ah, Magalhães, mas jogador de futebol recebe muito. Concordo, recebe muito. Em relação a 90% da população brasileira recebe muito. Ah, mas tem jogador lá que só recebe 50 mil. Bom, só 50 mil depende do ponto de vista. 50 mil para mim é muito, e para a grande maioria dos brasileiros é muito. Só que isso não tem nada a ver. O cara tem que receber. Se o clube faz um contrato com um cara para pagar 200 mil, 500 mil, 1 milhão, porra, tem que pagar, então não pode fazer o contrato. Então, a meu ver, não interessa quanto o jogador tem que receber. Tem que receber. Ah, tem outro detalhe também, que daqui a pouco vamos falar. Mas Magalhães, alguns desses jogadores que estão lá no Fluminense já sabia que o Fluminense não tem dinheiro, que não estava pagando. Foi para lá por quê? Então não ia. Concordo com você. Mas se assinou o contrato, o clube se comprometeu a pagar, problema é do clube.
tem que pagar. Então, nesse ponto, o clube está errado em tudo. Tem que pagar. Mas aí uma parte da torcida já vai começar a falar, os caras são mercenários, caso comece a dar problema. Porque conseguiu montar um time, mas ainda não tem um elenco. Esse é o primeiro ponto. A torcida começar a pegar no pé do jogador. Segundo ponto. Vai começar, pode começar a causar um mal-estar. Por quê? Eu falei aqui no canal, e alguns me criticaram, eu não contrataria o Ganso. A contratação do Ganso, para mim, é um tiro no pé. Eu falei aqui. Tecnicamente, taticamente e dentro do ambiente. Pô, Magalhães, ele não é bom jogador? Foi. Hoje eu não sei. Ah, mas ele tá com muita vontade. Legal. Mas se os jogadores não estiverem recebendo e só ele recebendo, e aí? Os jogadores que não estão recebendo vão correr pro Ganso? Vou falar, meu irmão, tu tá recebendo, corre sozinho. Tu tem que correr mais que todo mundo. E a gente sabe que o Ganso não vai correr mais do que todo mundo, porque não é o estilo dele. Ele é bolinha no pé para fazer a bola correr. Ele não é aquele cara que vai se matar em campo. Não vai, esquece, não vai. Não vai. Ele tem habilidade? Tem muita, acima da média. É meio bizonho, taticamente? É. Esse foi um dos grandes motivos que ele não rendeu lá fora. Aqui ele pode render. Porém, como é que fica dentro do vestiário um cara que vem ganhando mais que todo mundo e de repente por alguma cláusula contratual ele vai receber e o restante não? Como é que se contrata o Henrique? Ah, mas o Fluminense não pagou nada para trazer o Ganso, mas tem que pagar o salário. Ele baixou? Baixou. Mas ele está ganhando mais que a maioria. E aí? Como é que traz um cara desse? Como é que fica com o elenco? Como é que fica o vestiário? Como é que fica o Fernando Diniz para resolver a situação? A não ser que o Ganso fale, olha só, galera, eu recebi. Vou dividir o que eu recebi com todos vocês. Aí outros 500. Duvido. Duvido. Isso aconteça. Pode acontecer? Já aconteceu de jogadores pagar salário de jogadores. O Romário já fez isso no Flamengo. Ronaldinho já ajudou. Já aconteceu. Ele pode fazer isso? Pode. Vai puxar todo mundo para cima dele. Vai ficar todo mundo unido. Legal. Mas a princípio, não é ele que tem que fazer isso. Então, quando os jogadores fazem isso, antes do Ganso jogar, antes do Ganso estrear, já coloca uma pressão federal. Já coloca uma pressão. Aí o presidente chega, fala que sabe que está devendo mesmo, que é uma reivindicação legítima, que eles estão dando um aviso. Eles estão dando não só um aviso que eles não estão gostando de não receber. Eles estão dando um aviso diretamente também que contratou um cara sem pagar eles. Se está em dia, tudo bem. Agora, devendo, contrata outro cara, mas não pagamos nada pelo Ganso, vamos falar isso, mas tem que pagar o salário. Se o Ganso, recebendo salário, ele já não é aquele cara raçudo que todo mundo gosta, aquele cara que a torcida do Fluminense gosta muito, time de guerreiros, ele já não é, nunca foi, nem o Santos. Imagina sem receber o salário. Imagina se por uma questão contratual, alguma coisa ali, o Fluminense fica obrigado a pagar o salário do Ganso em detrimento de todo mundo. Aí só ele no vestiário com salário em dia e o restante com salário atrasado. Esse presidente do Fluminense tá... É que ele vai sair, mas ele, até ele sair, ele vai fazer M em cima de M. E todo o trabalho do Diniz pode estar indo pro ralo. Pro ralo, mais uma vez, por causa da diretoria. Tomara que isso não aconteça, que vai ser injusto com os jogadores, com o próprio Fernando Diniz e com o próprio Ganso. Porque não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Só que eu falei aqui, eu não contrataria o Ganso por alguns motivos. Não contrataria o Ganso, primeiro, tecnicamente. Ele não é o jogador
que vai entrar e resolver o problema do Fluminense. Ele pode agregar tecnicamente? Lógico que pode. Só que pro esquema do Diniz, todos os jogadores têm que correr muito, tem que se dedicar muito, tem que dar o dobro em campo. E ele não é esse cara. O tanto que ele colocou o Danielzinho, tirou o Danielzinho, colocou o Dodge, ele já reclamou do Dodge porque ele quer uma movimentação muito maior. O Ganso não faz essa movimentação que o esquema do Diniz pede. Segundo, taticamente ele contribui pouco. O esquema tem que ser para ele, então o Diniz vai ter que mudar o esquema para ele. Segundo, em relação ao salário. Por mais que ele abaixe o salário dele veio alto para a média do Fluminense. E terceiro, se era para contratar alguém acima da média, que não se fosse aposta, porque hoje o Ganso é aposta. Ia no mercado e contratava um jogador que se encaixasse com o estilo do Fernando Diniz, com o estilo do Fluminense, de guerreiro, de jogador raçudo, que vai para dentro, e mesmo que pagasse mais. Mas que você sabe que aquele jogador, por mais que tecnicamente não esteja muito bem, mas vai ter raça, vai partir para dentro, vai fazer de tudo para ajudar o clube. Na minha visão, esse cara não é o Ganso. Esse cara não é o Ganso. Então, continuo com a minha afirmação. Espero que o Ganso dê certo, Fluminense. Porém, eu não traria ele pro Fluminense. Ele pode ser mais um problema do que uma solução. O Ganso não tem nada a ver com isso. O Ganso não tem nada a ver com isso. É da diretoria. Você, meu amigo, se coloca num time, ou até no teu trabalho mesmo, onde você não está trabalhando, aí a tua empresa contrata um cara que é dúvida, porque não vem desempenhando o trabalho dele direito. Um dia já desempenhou, hoje não está desempenhando, o cara vem só com o nome, ganhando mais do que você, e você não está recebendo, você está com 2 meses atrasado. Como é que você vai olhar para esse cara? Por mais que esse cara não tenha culpa, fica complicado. Se o Fluminense estiver ganhando, beleza, mas a hora que começar a perder, sempre alguém vai jogar uma gracinha. E tem uns caras no Fluminense que não tem muito papo na língua, vai falar. O Luciano é um que vai falar. Então, pra mim, continuo falando, é um tiro no pé. Foi uma contratação que não deveria ter acontecido neste momento. Esse presidente do Fluminense jogou pra galera. A galera foi lá, abraçou o Ganso, mas os jogadores que estão correndo, que chegaram à final, não estão recebendo salário. Então, torcida tricolor, você tem que ter paciência. Se a coisa não começar a andar, a culpa não é dos jogadores, a culpa não é do Diniz, a culpa é da diretoria. Se coloca no lugar dos jogadores, se coloca no lugar do treinador, que o ambiente pode ficar pesado. Se tem alguém errado nessa história, é o presidente. E a torcida ficou feliz que trouxe. E Ganso é um nome, eleva o patamar do Fluminense, tem o Ganso ali, pá, coisa e tal. Mas nome não ganha jogo. Nome não ganha jogo. Já vimos esse filme em outros times, inclusive no Fluminense. E sempre termina mal. Acaba mal. Então, jogadores estão certos, na minha opinião, na minha visão. Presidente é um completo sem noção, péssimo administrador e, a meu ver, completo sem noção quando contratou o Ganso na situação que o Fluminense está. Na situação que o Fluminense está. O Ganso não tem nada a ver com isso.
Mas se o presidente fosse um cara responsável e gostasse do Fluminense, ele não tinha contratado nesse momento. Ele jogou pra galera, enrolou mais o Fluminense e jogou o Fluminense mais na dívida. Agora é aguardar. Mas lamentável a situação do Fluminense. Culpa da direção do Fluminense. Uma pena que o trabalho no campo está sendo excelente. Mas a diretoria pode jogar tudo mais uma vez no ralo. Uma pena. Lamentável o que está acontecendo com o Fluminense. E a torcida, parte da torcida não vai entender. Daqui a pouco vai estar crucificando os jogadores se a coisa começar a desandar. E eles não vão ter culpa. Então, meu amigo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Tamo junto, um grande abraço e conto com a participação de todos. Valeu, fui, tchau.